Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Rafael Selegato, que é sócio responsável pela Iridium. E eu acho que a gente sempre tá num momento importante, né, para falar sobre fundo imobiliário, porque eu acho que é um ativo que está cada vez mais presente na carteira dos investidores, ainda mais por conta, né, ali da rentabilidade mensal, principalmente o Iridium. Eu fico muito feliz Que bom. mensalmente com o Iridium. Mas a gente tem que tocar aqui num tema que é a questão, né, de como a taxa de juros, a taxa Selic aqui no Brasil, influencia na performance dos fundos imobiliários. E a gente recentemente passou por um forte ajuste na taxa Selic no Brasil. Atualmente, essa taxa ali é num patamar próximo de 14%. E eu quero saber qual que é a influência que essa elevação da Selic trouxe para os fundos imobiliários. Foi desafiador para vocês na Iridium? Bom, Camila, primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Bom estar aqui falando com vocês hoje. Bom, entrando direto no assunto, então, já que você começou direto, eu vou ser bem direto também. Sem dúvida nenhuma, taxa de juros é algo que influencia não só o fundo imobiliário, mas como todos os ativos financeiros do mercado hoje. É uma das principais direcionadores aí de para onde é que vão os ativos. Então, é muito relevante e impacta todos os ativos. No caso de fundo imobiliário não é diferente também e também sofre impacto. A gente teve uma alta muito grande, consequentemente isso gerou um impacto, uma pressão negativa na grande maioria dos fundos imobiliários. E por que eu falo grande maioria? Acho que quando a gente está falando de fundo imobiliário, é importante separar essa classe. Por quê? Você tem diversas classes dentro de fundo imobiliário. Não é só não é só um único bicho, não é só uma única coisa. E cada classe de fundo imobiliário reage de uma forma específica, de uma forma diferente aos impactos da Selic e diversos outros impactos da economia. Então, cada um tem sua dinâmica própria, cada uma dessas classes. E eu acho que talvez separando em duas principais classes aqui, quando a gente está falando de impacto de Selic, de alta de juros, é importante separar pelo menos em duas grandes classes. A primeira delas são o que a gente chama de fundos de recebíveis, fundos de papel. E a segunda são os fundos de tijolo. E o que são essas duas classes, basicamente? Os fundos de recebíveis, fundos de papel, eles são nada mais, nada menos do que fundos de crédito, no fundo. Então, o que é o fundo imobiliário? Nada mais que uma casca que lá dentro detém vários créditos. No caso do fundo imobiliário de papel, o impacto dele, quando a gente está falando de alta de juros, é muito reduzido, em alguns casos até possivelmente positivo. E por que eu te falo isso? Os fundos imobiliários de papel, eles são atrelados em grande parte à CDI também. Então, quando o CDI sobe, os fundos rendem mais, de certa forma. Então, isso acaba gerando um impacto positivo. Claro que você tem um impacto também numa questão do custo de oportunidade, que acontece com todos os ativos quando você tem juros mais altos e que acaba gerando um impacto negativo. Então, acaba tendo um balanceamento entre o impacto positivo de uma alta na rentabilidade dos fundos contra o impacto negativo de um aumento do custo de oportunidade de ter juros mais altos. Mas então você tem algum benefício positivo para essa classe. Quando a gente está falando da classe de fundos imobiliários de tijolo, o que são os de tijolo? São os fundos imobiliários que compram prédios, compram shoppings, compram galpões logísticos. Esse tipo de fundo, qual que é a renda deles? É o aluguel que ele recebe. E o aluguel não aumenta porque o juros aumentou. O aluguel não sobe porque o CDI subiu. O aluguel continua o mesmo. Então, esse fundo imobiliário de tijolo, ele não tem um benefício positivo pela alta de juros, não tem nada disso. Então, o impacto negativo sobre ele acaba sendo muito maior. Uhum. Então, a gente viu esse ajuste, acho que assim, é importante ter um pouco da noção que o mercado financeiro, ele sempre tenta antecipar os ajustes. Uhum. Isso aconteceu, então quando a gente não está vendo um impacto negativo agora, a gente já viu esse impacto negativo Lá acontecer atrás, lá né? atrás. Porque a elevação dos juros, ela começou, se eu não me engano, em março de 21. Foi a primeira elevação de juros, saiu de 2 para uns 2,75 e ali já começou toda a precificação. Exatamente. A gente já começou a prever um pouco, tentar antecipar um pouco para onde é que o Banco Central iria levar a taxa de juros. Então, muito desse movimento de piora já veio acontecendo ao longo do ano passado. Uhum. E aí, eu acho que desde o final do ano para cá, a gente já tá vendo um momento muito mais estabilizado do que de pressão negativa ou positiva. Então, a gente tá vendo já, desde o começo do ano, uma questão já um pouco mais estabilizada, porque boa parte do ajuste aconteceu no passado e o ajuste, em geral, foi negativo, em grande parte, como em todos os outros ativos da economia, foi um ajuste negativo. E aí, o que a gente viu quando a gente está falando do ano passado para cá? Eu acho que vale também segregar um pouco desse momento. De certa forma, a gente viu talvez até alguma
alguma leve recuperação desses ativos. E em qual dinâmica? E aí, voltando a separar essa classe de fundo imobiliário em dois ativos. Os fundos de papel, o que aconteceu? Eles começaram a se beneficiar muito dos juros mais altos e também da inflação mais alta, por causa que os papéis são atrelados ao CDI e à inflação. Então, como a gente passou por um momento de juros altos, estamos passando por um momento de juros altos, passamos por uma inflação alta no começo do ano até agora, esses fundos renderam muito bem. E renderam, assim, coisas acima de 1,2%, 1,3% ao mês de retorno. Então, são retornos muito relevantes. Então, esses fundos, eles estavam meio... Eram um xodó dos investidores naquele momento. Então, do começo do ano até o meio do ano, tal, por aqui, os fundos imobiliários de papel estavam meio que no xodó dos investidores, porque eles estavam rendendo extremamente alto. A rentabilidade atrativa. A E renda as estava muito cotas? As cotas estavam se recuperando, porque elas sofreram muito no final do ano passado, por causa da questão da alta de juros que aconteceu, então teve esse impacto negativo. Então as cotas começaram a se recuperar aos poucos aí ao longo desses meses. Eu falei, o mercado tenta sempre antecipar os movimentos. Como hoje está meio que razoavelmente entendido que a alta de juros meio que acabou, então o pessoal já está começando agora a tentar antecipar quando é que vai vir uma possível queda. Então a gente já começou a ver uma recuperação de cota desse fundo, mas... E aí o que aconteceu nos últimos 1 mês, 2 meses especificamente? O jogo mudou um pouquinho. Em que sentido? Os fundos imobiliários de papel, o pessoal começou a ver uma possível deflação, muito pelos ajustes de combustíveis que aconteceram, as diversas alterações que aconteceram para o controle de inflação. As quedas, né? Exatamente. Na verdade, quando você está citando isso daí, a gente teve deflação no IPCA de julho, IPCA de agosto, possivelmente no IPCA de setembro. Eu até ia perguntar isso daí, se tem uma influência. Exatamente, tem sem dúvida nenhuma. E aí, separando novamente os impactos, a gente começa a ver... A deflação, da mesma forma como os fundos imobiliários de papel surfaram muito a alta de inflação e alta de juros, agora eles pagam um pouco da conta na hora que vem a deflação. E, novamente, o mercado tentando antecipar tudo isso, no último mês, possivelmente, a gente viu que o xodó do mercado saiu dos fundos de papel e começou a vir para os fundos de tijolo. Por quê? Os fundos de papel acabam reduzindo a sua rentabilidade, porque a gente está vendo uma deflação, possivelmente, ainda que a deflação seja temporária, mas a gente já começa a ver uma inflação para frente mais controlada, possivelmente. Uma desaceleração do processo inflacionário no Brasil. A gente pensava num IPCA no começo de 2022 ao redor de 9%, agora as projeções para o IPCA já estão ao redor de 6,5%, 7%, e IPCA 2022 ao redor de 5%. A gente brinca que no Brasil a gente não pode apostar contra a inflação, mas nesse momento o mercado está de olho justamente nesse processo de desaceleração da inflação e eventualmente um processo de corte de juros em 2023. Exatamente, perfeito. Então o que está acontecendo exatamente agora é talvez um pouco da gente tentando antecipar os próximos movimentos, que de certa forma vai ser tudo caminhando, obviamente, no Brasil nada é tão tranquilo, tão previsível, mas talvez tende a caminhar para o inverso do que a gente viu no final do ano passado, durante o ano passado, desde que começou o ciclo de alta de juros. Então, o que a gente está começando a ver agora, e principalmente no último mês, a gente começou a perceber isso de uma forma mais clara, foi o quê? Os fundos de tijolos, que eram os fundos que estavam mais largados, mais esquecidos desde o começo do ano, começaram a aparecer muito, começaram a voltar a atrair a atenção dos investidores. E o porquê disso? Com uma inflação mais controlada, você possivelmente começa a ter espaço para uma eventual discussão de queda de juros, se em algum momento acontecer isso. E aí você começa a ter uma recuperação mais forte da cota desses fundos de tijolos. Então, assim, não sei quando isso vai acontecer, obviamente, nem tô aqui para prever isso, mas acho que assim, é importante a gente segregar essa dinâmica dos tipos de fundos. Exato, e eu até queria pegar esse gancho, porque quando a gente fala nesses fundos de tijolos, a gente pensa também na decisão de vocês na hora de fazer investimento do gestor. A gente está num bom momento para essas decisões de investimento, de barganhar alguma coisa aí no mercado? Tem bastante oportunidade de investimento? Porque eu entendo que como a gente ainda não está nesse processo da economia voando, né, e os juros também ainda elevado, mas nesse momento tem oportunidades ali para fazer, né, as caças no mercado. Não, sem dúvida nenhuma. Acho que assim, em linha do que a gente estava conversando, assim, o mercado sempre tenta antecipar os movimentos. Então, muito provavelmente, na hora que o mercado estiver bombando, na hora que a economia estiver bombando, tudo já vai estar caro. Então, tudo já vai ter sido reprecificado. Então, acho que assim, é importante, sem dúvida nenhuma, ter a noção que a gente
ainda deve passar por muita volatilidade pela frente, ainda tem vários acontecimentos relevantes pela frente, desde se a inflação realmente vai ser controlada ou não, se os juros vai cair ou não, qual vai ser a eleição, como é que ela vai acontecer. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda que são coisas relevantes, sem dúvida nenhuma. Mas isso acaba gerando oportunidade. A volatilidade, o momento mais instável é onde você tem oportunidade. Porque na hora que você está numa calmaria onde está tudo bom, tudo já está caro, já está precificado. É nesses momentos que você consegue sim encontrar boas oportunidades de acontecer. E tem hoje no mercado, desde fundos imobiliários como vários outros ativos, tem oportunidades boas de bons ativos baratos? Sem dúvida nenhuma tem. Tem também ativos ruins, sem dúvida nenhuma. Então acho que assim, você tem um trabalho importante a ser feito agora, principalmente em momentos de maior volatilidade, esse trabalho é mais relevante ainda, que é o quê? Saber selecionar. Saber escolher quais são os ativos que realmente têm qualidade e só tão baratos porque o mercado está estressado, ou não, os ativos que realmente não têm qualidade e tão baratos porque eles realmente são baratos. Então essa separação e saber fazer essa análise, fazer essa separação de quais ativos têm valor e quais não têm, é o que a gente tenta fazer. É o que a gente tenta, é o que a gente trabalha, estuda, dedica a nossa vida para tentar fazer a melhor seleção possível desses ativos, que quando o mercado se recuperar, esses vão ser os ativos que vão recuperar preços, que vão se valorizar e que vão sim gerar bons resultados para os investidores. Então é exatamente esse é o nosso trabalho. E que existem oportunidades, eu não tenho a menor dúvida que existem várias. Também existem muitas armadilhas no meio do caminho aí, que é onde o investidor tem que tomar cuidado para saber selecionar o bom ativo agora. Mas assim, talvez não é o ápice do estresse, então talvez a gente já passou talvez por um momento melhor de compra onde tinha ativos mais baratos ainda, sem dúvida, talvez alguns meses atrás. Mas se você comparar o valor atual com um valor numa economia já mais estável, mais balanceada, nós, sem dúvida nenhuma, você tem um grande espaço ainda para recuperar. E aí, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para você, porque no passado houve a discussão na reforma tributária para a tributação dos fundos imobiliários. Então, eu queria que você trouxesse para nós como que é hoje, como que funciona e o que foi dito no passado. E se vocês acham que, eventualmente, se houver uma discussão novamente de reforma tributária, os fundos imobiliários vão ficar de fora. Tá. Bom, acho que vale só um parênteses aqui. Eu estou no mercado de fundos imobiliários há mais ou menos 10, 11 anos. Eu estou na indústria de fundos imobiliários. E se eu não estou enganado, a quarta vez que eu já passei por essa discussão, que essa ameaça de os fundos imobiliários vão perder a isenção tributária. Então, deixa eu explicar como é que ela é hoje. Atualmente, qual que é a regra? Basicamente, os fundos imobiliários hoje, os dividendos que eles pagam mensalmente, são isentos para as pessoas físicas. Contanto que os fundos sigam algumas regras definidas na lei, mas a esmagadora maioria dos fundos hoje são isentos para pessoas físicas. Então, a partir do momento que o investidor, pessoa física, comprou uma cota, ele passa a receber todo mês ali a renda ou o dividendo dele, cada um chama da forma como preferir, isento de imposto de renda. Essa é a regra atual. Assim como você tem outros ativos também isentos, como LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures de infraestrutura, tem uma série de ativos isentos. Porque, no geral, você está estimulando ali a infraestrutura do país, a benfeitoria, então tem essa isenção. Exatamente, e o motivo dessa isenção é exatamente o que você comentou. Foi uma forma do governo estimular o financiamento, o funding para alguns setores estratégicos da economia, que são setores geradores de emprego, geradores de divisa. Então, esse foi o intuito dessa isenção, já existe há alguns anos. O que eu acho? E aí, acho que, como eu falei, acho que pela quarta vez que veio, algum tempo atrás, uma ameaça de tributar fundos imobiliários. O que eu acho que é importante separar? Não é tributar fundo imobiliário. Normalmente, essa conversa vem no sentido de, olha, eu vou tirar as isenções tributárias que existem dentro dos ativos financeiros. Ou seja, é tributar LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures de infraestrutura e fundo imobiliário inclusive. Normalmente, essa discussão ela vem num espectro mais amplo, onde inclui vários ativos financeiros. Tem uma série de questões políticas, questões de interesses diversos aí nesse meio, mas assim, essa discussão normalmente ela vem com esse aspecto mais amplo. Nada evoluiu de forma concreta, já tivemos propostas, já tivemos uma série de coisas, nunca evoluiu. Tá? Exatamente, e inclusive em 2021 houve essa ameaça. Essa foi a última ameaça. Eles redesenharam sim a tributação em cima dos fundos imobiliários. Exatamente. Dentro da última proposta de reforma tributária que aconteceu, teve sim uma ameaça de tributar fundos imobiliários, assim como os outros ativos, e foi retirado da pauta essa questão dos fundos imobiliários especificamente. Importante falar que assim, a proposta de reforma continuou, mas retirou-se a questão de tirar as isenções dos ativos financeiros. Então,
mesmo que essa proposta avance e seja emplacada, a questão de fundos imobiliários já está resolvida e vai continuar isento. O que eu acho que é importante falar? A gente está vendo um momento hoje, se você olhar principalmente o balanço do BNDES, é um balanço que, assim, tá extremamente menor do que ele foi já um dia. Então, assim, hoje o BNDES é um banco de fomento bem menos relevante do que ele já foi para a economia nacional. Mas o dinheiro é necessário para a economia se desenvolver, para investimentos de longo prazo acontecerem. Então, você precisa das fontes de financiamento. E hoje o mercado financeiro é possivelmente uma das principais fontes de financiamento da economia se financiar para fazer investimentos de longo prazo, seja para infraestrutura, seja para construção de shoppings, prédios, galpões, qualquer que seja o investimento de longo prazo, você precisa ter uma fonte de financiamento para aquilo. O BNDES hoje já não é mais uma fonte viável, que ele já não é mais um player relevante, você tem hoje o mercado financeiro atuando nisso. Então, você tirar essa isenção tributária vai exatamente na contramão do incentivo que está sendo criado, que é necessário existir hoje para incentivar a economia dos investimentos de longo prazo, que o Brasil é extremamente carente ainda de diversos investimentos. Eu tenho até um dado que eu vou compartilhar com você. A gente brinca que o Brasil, para ele crescer, um dos canais para o Brasil ter um crescimento econômico sustentável é o investimento em infraestrutura. E hoje o que seria necessário para evitar a depreciação do que já existe no Brasil seria 4,6% do PIB e só é investido 1,6%, 1,7% do PIB. Então, a infraestrutura é, sim, um dos canais de crescimento econômico sustentável para abandonar esse padrão do voo de galinha. E a gente viu uma mudança nos últimos anos, porque o governo não tem a capacidade de fazer todos os investimentos que são necessários e essa agenda de infraestrutura ela vai andar em parceria com o setor privado. Então, por isso também, né, essa discussão em cima da reforma da reforma tributária, porque esse assunto da tributação acaba ficando para escanteio. Perfeito, é exatamente isso. Então, você completou de forma majestosa aí o que eu estava falando. É exatamente isso. Então, assim, hoje o mercado financeiro é a principal fonte de financiamento para esse tipo de projeto, para esse tipo de investimento, e tudo indica que ele vai continuar sendo. Então, pelo menos a nossa leitura, como eu falei, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu passo por essa discussão de eventual tributação dos instrumentos financeiros. E em todas as discussões acabam morrendo exatamente nesse ponto que, olha, você precisa desses instrumentos, eles precisam financiar o crescimento do país, porque o setor público não tem mais condição de financiar. Então, a gente hoje em dia é bem confortável que, assim, hoje essa discussão não existe mais, a última que aconteceu foi em 2021 e morreu, não existe mais essas discussões nesse momento, e a gente acha que talvez volte a ter novas ameaças para frente, mas a gente não acha que vai ser emplacada em nenhum momento. E eu quero, então, pedir para você uma mensagem final para quem já é investidor da Iridium e para quem pretende ser, e também para você deixar aqui para o pessoal onde pode ter mais informações. Bom, primeiro, obrigado pelo tempo, obrigado pela oportunidade, Camila. Bom, aos nossos investidores, primeiro, obrigado pela confiança, agradeço. É um grande prazer poder estar fazendo esse trabalho, um trabalho que eu faço já, tanto eu como toda a equipe, há muitos anos. E nós queremos continuar entregando os bons resultados que a gente está entregando até hoje. Muito obrigado pela confiança. Aos possíveis investidores, poxa, acho que vale a pena pelo menos nos conhecer, buscar informação que, sem dúvida nenhuma, nesse período de tempo a gente tem conseguido entregar resultados relevantes nos nossos focos de atuação. Quem quiser mais informação, nosso site, que é www.iridiumgestão.com.br, as redes sociais da Iridium Gestão também, temos todas. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, nos ligar, mandar e-mail, estamos 100% à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Rafa. Obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando nessa série Termômetro Veda.